Pazinho. Cleusa Pazinho morava lá de frente da Santa Casa. Irmã do Maurinho, do posto. Ontem você tá morrendo mulher, né? Cuidado. Eu não. Boa noite a todos. Boa noite ao Fernandinho, que está nos assistindo pela internet, a todos que estão nos assistindo pela internet, ao Jonata aqui presente, acompanhando mais uma sessão, aos funcionários da casa e a todos os vereadores. Solicito ao primeiro secretário que faça a verificação de presença dos vereadores. Almir Costa de Oliveira. Presente. César Augusto Bastazini Delgado. Presente. Cláudio Um trecho bíblico, todos em pé. Senhor, ouvi a minha oração, sede atento às minhas súplicas. Responde-me pela vossa fidelidade e justiça. Não entre em juízo com o vosso servo, porque nenhum vivente é justo da vossa presença. O meu inimigo me persegue-me e prostrou-me por terra, e legou para as trevas, como os mortos de há muito tempo. Palavra do Senhor. Gostaria de agradecer também a presença do ex-vereador Silvio Pigossi, acompanhando nosso trabalho aqui também. Muito feliz pela presença de Vossa Excelência. E como diz também o nobre ex-vereador Milton Dias, ex-presidente da Câmara, uma vez vereador, sempre vereador. Obrigado pela presença.
Dando continuidade, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 44ª sessão ordinária da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Irapuru. Aos 17 dias de abril do ano de 2019, sob a presidência do vereador Almir Costa de Oliveira, reuniram-se na Câmara Municipal de Irapuru solicitou a seguir, o presidente solicitou submetida fez uso da palavra o vereador Heitor Nelson Ferreira, que cumprimentou a todos, especialmente os profissionais presentes. Expôs sobre seu requerimento ao senhor prefeito, solicitando informações sobre a seguir,
Agradeceu. A seguir, fez o Jonathan. Salientou sobre as suas matérias apresentadas ao prefeito, solicitando providências para a padronização e pintura Parabenizou a senhora Daisy pela instalação da loja Bela Glamour e também parabenizou o senhor Gilvan pela inauguração do açougue Ligeirinho em nossa cidade. Finalizou parabenizando a administração municipal pelo asfalto em e agradeceu. A seguir, fez o com o IPTU. Discorreu requerimento ao secretário municipal da saúde para desempenhar atividades em seu setor, principalmente no período destacou antes do embarque para atendimento nas cidades de Presidente Prudente, Barretos, Jaú. Com empregos. Agradeceu. A seguir, o presidente solicitou ao vice-presidente para que assumisse os trabalhos à mesa. O presidente Hugo, neste ato, parabenizou o vereador que ele sempre trabalhou e disse que continua para a nossa cidade, o que é motivo de orgulho. Fez o
também. Ressaltou que ela fez um trabalho para o social. Frisou a presente ata está em discussão, está em votação. O vereador Furtado aprovado. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do que consta do expediente. Convite. A Prefeitura Municipal de Irapuru Prefeito Municipal de Irapuru. Convite a pedido do prefeito Silvio Sigima e o coordenador da Cultura, Juliano de Souza Rosa, para que compareçam às festividades do nosso município no decorrer desses dias.
Ofício número 12 de 2019, da contadora Barcília Lopes Nascimento, está à disposição dos vereadores na secretaria desta Casa. Ofício número 2426 de 2019, da diretora está à disposição na secretaria desta Casa. Ofício número 00 está à disposição dos vereadores na secretaria desta Casa. Projeto de lei número 2833, de 22. Projeto de lei número 2. Indicação número 301/2019, de autoria do vereador considerando que considerando ainda que esse setor de rua é pequeno, o que se conclui que o custo está empenhando em conseguir recursos para o asfaltamento desse setor vai melhorar consideravelmente o trânsito e sanar aos transtornos que causam uma rua sem camada asfáltica. Indico ao senhor Silvio Sigima, prefeito municipal de Irapuru, para que interceda junto ao governo do estado no sentido de conseguir recursos para a pavimentação da final da rua do Estado vicinal que passa pelo cemitério municipal, reiterando a indicação número 06 de /2017 de minha autoria. Câmara Municipal de Irapuru, 24 de abril de 2019. A indicação número 301 de 2019. Indicação número
reiterando a indicação número 017/2017 de minha autoria. Justificativa. Os moradores A indicação número Indicação número 303/2019. Excelência, o maior para que consiga, junto aos recursos para asfaltar a mencionada estrada. Câmara Municipal de Irapuru, 24 de abril de 2019. A indicação número 303 de 2019, de autoria do vereador Moção número 137, de 2 de maio de 2019, de autoria do vereador apresenta é com muita alegria que parabenizamos capacidade e especialmente por o país. O Dia do Trabalho é uma data comemorativa usada para celebrar as conquistas dos trabalhadores ao longo tem sido árdua. Muitos profissionais ainda trabalham sem carteira assinada. Algumas categorias tiveram conquistas e começaram a reescrever suas histórias, realizando um trabalho de conscientização política capaz de elevar a categoria e patamares mais elevados. Que esse dia sirva para todos nós como um marco que simboliza a luta dos trabalhadores, que consiste em manter e buscar mais avanços na direção da felicidade do ser humano. E que vamos ter
A moção aprovada. Não havendo mais matéria que conste do expediente, franquio a palavra para quem dela desejar fazer o uso. Está com a palavra o vereador César Augusto Bastalzini Delgado. Dispenso. Está com a palavra o vereador Cláudio Nunes. Está com a palavra o vereador Edevaldo Francisco Lírio. Dispenso. Está com a palavra o vereador Heitor Nelson Ferreira. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, aos funcionários da casa, aos ouvintes, ao Silvinho que está aqui, ex-vereador, um prazer recebê-lo. Ao Jonata também, boa noite, Jonata, é um prazer recebê-lo. Eu não fiz nenhuma matéria, mas eu gostaria de comentar uma conversa, né, uma reunião que a gente teve essa semana passada, a respeito do imposto sobre serviço com o senhor prefeito. Foi uma reunião um pouco em cima da hora, né, aconteceu que eu mandei no grupo, alguns vereadores não puderam comparecer, então eu gostaria de abordar o tema aqui justamente para que os demais vereadores possam, né, ter um entendimento do que foi conversado, se quiser também entrar no debate, na conversa, e também para deixar as pessoas de casa, né, cientes do que está acontecendo, do problema que foi tratado. A reunião, nós aprovamos a lei recentemente do Imposto sobre Serviço, ISSQN, né, Imposto sobre Serviço de qualquer natureza, e começou a acontecer alguns problemas, né, algumas pessoas vieram procurar os vereadores, né, vieram me procurar, relatando alguns problemas. Um deles é que algumas pessoas não estavam realizando o serviço, não estavam atuando na área, e algumas delas mesmo não moravam em Irapuru, não moram mais em Irapuru, tem família, morou, mas não estavam morando, e receberam a cobrança, mesmo não estar exercendo algum serviço, né? Esse é um problema. O outro problema é que essas cobranças, como foram geradas e enviadas para as pessoas, e algumas profissões, em alguns municípios vizinhos, por exemplo, eles dão a opção da pessoa pagar pelo serviço, né? Por exemplo, dá um exemplo, o engenheiro, ele tem que ser dada a opção para ele de pagar por serviço. E a prefeitura já começou a gerar essas cobranças no nome das pessoas sem dar essa opção. E essa opção, ela está na lei, né, tal como a gente aprovou e foi mandada pelo Executivo. O prefeito, ele falou que ele mostrou um certo desconhecimento da lei. Pode acontecer, né, a gente espera que seja talvez é uma lei nova, né, então até pegar o jeito, até se aplicar de forma correta, pode acontecer erros. Então a gente foi lá, né, apresentar os erros que está acontecendo, pediu uma providência. Ele se comprometeu, né, a fazer esses reparos, e o problema são esses, né? Porque eu liguei a alguns municípios vizinhos, a minha interpretação, eu liguei a alguns municípios vizinhos, busquei informação, nesses municípios, por exemplo, Junqueirópolis, eu liguei, Pacaembu e Oswaldo Cruz, para me informar, eles dão a opção da pessoa fazer o pagamento por serviço e não um valor fixo anual. A prefeitura, eles falaram que ela não tem obrigação, porque tem alguns servidores que realmente fica difícil de fazer por serviço, né? A prefeitura ela pode acatar ou não esse pedido, mas ela tem que dar abertura para ele optar. Se ela vai aceitar ou não, depende da prefeitura. Ela pegar os documentos, por exemplo, um pedreiro, se ele for pagar por serviço, talvez fique difícil. Então, mas tem que ser dada essa opção, e a prefeitura de Irapuru não deu para ninguém. Já foi fazendo a cobrança, então esse é um problema que a gente apresentou. E como vai ficar também a situação daquelas pessoas que pagaram e que deveriam ter tido essa opção, né, de optar por serviço. Optar pelo serviço é interessante para a pessoa que está começando agora, né, a pessoa que às vezes está iniciando o seu trabalho, às vezes ela não tem muito cliente, então facilita para a pessoa. Embora também tenha a questão, né, da emenda que o Hugo foi e conversou com, que ele tomou à frente, inclusive, e tem
e tem um desconto, né? Eu acho que depois o Hugo pode falar a respeito disso daí. Mas, enfim, a gente está pedindo um posicionamento da Prefeitura. Independente de qual for o posicionamento dela, a gente pede providências. E também, inclusive, eu falei da isenção que está sendo dada. Só que o Hugo citou isso na última sessão, inclusive parabenizo pelo posicionamento do vereador, me dando apoio no que eu tenho cobrado aqui a respeito da situação fiscal, dessas cobranças que a Prefeitura vem fazendo. E realmente, no caso, por exemplo, que foi feita uma emenda da isenção, não tem uma informação, não tem uma comunicação para a população, né? Essas cobranças estão sendo feitas, as pessoas muitas vezes não sabem que ela pode pedir essa isenção. O próprio vereador, ele veio aqui, ele chegou a entrar em contato, ele falou que a Prefeitura tem o entendimento que quem não está exercendo a profissão não precisa pagar, mas a Prefeitura não se comunica, não dá esse aviso para as pessoas. Então a gente sente realmente essa falta de comunicação, né? A gente não sabe a que acreditar, se é realmente uma desorganização que está acontecendo ali, ou realmente, como eu tenho colocado algumas falas aqui, uma característica da administração, que é de arrecadar, né, a todo custo. Às vezes parece que essa que é a impressão que se tem, que a Prefeitura às vezes não dá informação da pessoa que pode ter isenção com o propósito de arrecadar. Então a gente está falando, a Prefeitura tomar uma providência, facilitar a vida das pessoas que estão querendo empreender, porque o resultado que está acontecendo no final é as pessoas querendo sair de Irapuru, né? A gente ouviu na reunião, teve até representante de prestadores de serviço, falando que vai tirar a empresa de Irapuru, porque os outros municípios dão isenção, os outros municípios ele dá a opção da pessoa pagar por serviço, e Irapuru não está dando. Então a gente pede que seja aplicada a lei como ela é, e facilitar a vida da pessoa que quer empreender, quer trabalhar. Essa é a nossa reivindicação. A gente conta com o apoio dos demais vereadores para a gente fazer esse pedido e arrumar a lei, aplicar ela, arrecadar até onde deve, mas não mais do que pode, que é o que parece estar acontecendo com a administração. Uma boa noite. Está com a palavra o vereador. Boa noite, presidente Almir. Gostaria de cumprimentar os demais vereadores, funcionários da casa. Gostaria de cumprimentar especialmente o nosso amigo ex-vereador Silvio Pigossi, que está presente, o nosso funcionário da Prefeitura, Jonata. Cumprimentar o pessoal que está nos acompanhando através da internet. Desejar uma boa tarde, pessoal que vai nos escutar na Rádio Ativa FM. Uma boa tarde, pessoal que sempre está nos acompanhando aí. O Fernandinho sempre motivado, colocando apelido nos vereadores também, né? E sempre acompanhando aí tudo que é debatido aqui. Em relação a essa questão, sobre levantada da questão do Heitor em relação à lei do SSQN, né? Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, é um assunto que eu debati diversas vezes. Parabenizo o vereador pelo esforço de tentar compreender, né, e de trazer soluções, ou de conselho, ou de indicação para a Prefeitura, só que existe talvez uma maneira equivocada na interpretação, ou talvez no esclarecimento da lei propriamente. Eu não tenho ela aqui, mas eu lembro que eu acompanhei ela, e a questão que Vossa Excelência tratou, em alguns aspectos, tem razão, que são aquelas pessoas que conseguem realmente pagar sobre o imposto que é sobre o serviço, né? Só que existe uma questão que não dá para se calcular, que são os dos autônomos. Por exemplo, o autônomo, por exemplo, assim, vamos citar um caso de uma fisioterapeuta. Como que a Prefeitura vai saber quanto que ela está cobrando, quanto que ela está fazendo? Então a lei não tem possibilidade, entre aspas, de alcançar essa possibilidade de cálculo sobre o serviço que a pessoa... Então, o autônomo, ele é fixado por tabela. Aí vem a discussão, que eu concordo com Vossa Excelência, que já foi até debatida aqui, que nós temos que ver a razoabilidade dessa cobrança, né? Nem muito, nem pouco, mas que seja equilibrado. Naquele primeiro momento, nós fomos pegos de surpresa, a gente não se atentou à equalização, eu acho que alguns valores foram exacerbados. A gente pode sim trabalhar nessa questão, como o vereador Heitor falou, sugerindo, né, para equacionar, diminuir. Mas a questão que fica, nessa opção que tem, a pessoa sobre de 2% a 5% dela recolher, ou ela escolher pelo que é fixo. Algumas profissões têm como fazer esse controle, outras não, como é a questão dos autônomos.
Por exemplo, no meu caso como advogado, as questões que são judiciais, você consegue calcular, mas e as extras? Uma consulta, uma suposta... Como que vai ficar isso? Ainda a gente não tem essa compatibilidade de dados, né? Até a Receita Federal não tem, nós também sofremos, mas eu concordo que a intenção de Vossa Excelência que é boa, no sentido de ver uma possível alternativa, no caso, né? Que bem diz... A prefeitura tem uma brecha na lei realmente que a pessoa pode solicitar que seja feito um cálculo adequado para a situação dela e a prefeitura cabe dizer se sim ou não sobre aquele caso, mas muito bem levantado pelo Heitor. Então, assim, só para ficar... o SSQN ele vai de cobrança de 2% a 5%. Nos autônomos, a prefeitura fixou um valor. Então, quem é na categoria autônoma, então, recolhe anualmente, dividido por 12 meses, né, que seria sobre isso. Então, na verdade, não é sobre o serviço, literalmente, porque fica dificultoso fazer esse cálculo. Então, é nessa proporção, só que eu gostaria de esclarecer a conclusão aqui do vereador Heitor, que pode ser equivocado nesse sentido de comparar o autônomo e realmente aquele que presta o serviço que dá para fazer o cálculo. Então, eu gostaria de esclarecer somente isso. Parabenizar os vereadores pelas indicações, o Zé Felício aí que fez diversas... E parabenizar também, né, os trabalhadores da nossa cidade, todas as pessoas que se empenham para construir uma cidade melhor e também aquelas pessoas que lutam, né, para trazer o sustento para a sua família. Então, parabenizar e estender também para subscrever a moção de Vossa Excelência de enaltecer o trabalhador do nosso município e de todas as cidades. Muito obrigado. Está com a palavra o vereador José Felício por uma previsão. Boa noite ao presidente Almir Costa de Oliveira, aos demais da mesa composta, aos demais vereadores aqui presentes, aos funcionários da casa, ao nosso amigo ex-vereador dessa casa, Silvio Pigozzi, ao nosso fiel escudeiro, Jonata, esse não perde nenhuma sessão, quando ele não vem a gente sente falta. Então, boa noite também ao nosso amigo Fernandinho, que todo lugar que me encontra, cobro boa noite. Então, boa noite, Fernandinho, e também a todos que estão nos assistindo pela internet. Boa tarde a todos que vão nos escutar pela rádio no sábado à tarde. Deixar meus sentimentos a todas as famílias enlutadas do nosso município, que a gente teve várias percas no nosso município essa semana, então deixo o meu sentimento às famílias enlutadas. Fiz uma indicação para o prefeito ver a possibilidade de trazer recurso para fazer asfalto em algumas ruas do nosso município, Alfredo Zanardi e a rua Oxicoga, que é próxima ao campo de Botia, onde está sendo a reforma está sendo bem feita. Quem teve a oportunidade de passar pela bocha e pela pista de skate do nosso município, hoje é uma realidade. Gostaria de parabenizar o prefeito pela essa obra que está sendo feita. A gente já vê uma mudança ali na região do campo com essa obra feita em nosso município. Também fiz uma indicação para o prefeito Silvio, numa luta que já vem de anos, que é da pavimentação da penitenciária municipal de Irapuru até a cidade, pela estrada, hoje que é rural, que seria muito mais fácil o acesso se tivesse a pavimentação naquele local, naquela via, para os trabalhadores do nosso município que vai para a penitenciária e também alguns produtores rurais que têm um grande mercado ali, tem a acerola, urucum e também o transporte de gado naquela região é muito grande, então seria de muita valia o asfalto naquele setor. Também gostaria de parabenizar todos os trabalhadores pelo seu dia, que foi ontem, o Dia dos Trabalhadores.
onde o vereador Almir fez uma moção, onde eu subscrevi. Então, o Dia do Trabalhador é o nosso dia. Então, todos nós trabalhadores somos merecedores de ser homenageado nesse dia. Então, eu desejo parabéns a todos os trabalhadores, em especial os trabalhadores irapuruense. Também gostaria já de deixar parabéns à nossa querida cidade de Irapuru, que na próxima segunda-feira faz 71 anos de fundação, aonde já passaram várias pessoas fazendo história. E hoje nós, vereadores, fazemos parte dessa história do nosso município. Isso é uma honra, aonde daqui uns 30, 40 anos vão lembrar de nós como ex-vereadores dessa casa. Então é uma honra da gente fazer parte dessa história do nosso município. E também gostaria de parabenizar pelo calendário que o nosso município está fazendo para comemorar seus 71 anos de história. Nesse último domingo foi a abertura oficial do calendário do aniversário com a cavalgada solitária, aonde eu gostaria de agradecer o apoio do vereador César, que esteve lá nos ajudando para realizar essa festa, ao vereador Nozinho, que estava lá nos ajudando, ao vereador Almir também, que estava lá nos ajudando, ao vereador Derval, que muitos não sabem, ele é o marketing da cavalgada, ele que faz os planos, os banners da cavalgada. Então agradeço o vereador Derval por estar nos ajudando também, e toda a comunidade que esteve presente lá no recinto pela festa que foi a cavalgada. Também parabenizo a Leide, o Carlinhos, a Silvana, a Marcele e as demais meninas que participaram e organizaram a escolha da rainha na última terça-feira, que foi um sucesso. Então, meus parabéns às pessoas que organizaram a escolha da rainha, também a rainha e as princesas e a madrinha, que foram as ganhadoras do concurso. Parabenizar o Lions, que não deixou o Dia dos Trabalhadores passar em branco e realizou o passeio ciclístico que saiu nas ruas do nosso município, onde a organização saiu do Pedro Leite Ribeiro. Então, parabenizo ao Melão, que é o organizador desse evento, e a toda a equipe do Lions por estar lembrando do Dia dos Trabalhadores, fazendo o passeio. Então, meus parabéns ao Melão e a todos do Lions. Também parabenizar o prefeito Silvio, que amanhã começa a grande festa do peão, aonde a região inteira estará aqui presente nessa festa, que eu tenho certeza que será um grande evento. Então, parabenizar o prefeito Silvio e também ao presidente da festa, Mazinho, pela organização. Tenho certeza que amanhã, sábado e domingo, vai correr tudo bem nessa festa, que já está ficando uma tradição na região, a maior festa de portões abertos. Então, parabéns, prefeito, ao vice Mazinho, pela realização. Daqui uns dias vamos inaugurar o museu na nossa cidade, ali na estação. Parabéns, Silvio, pela essa conquista. E também vamos inaugurar a UBS do nosso município. Então, parabenizo o prefeito por essas obras que serão inauguradas no nosso município nos próximos dias. Muito obrigado, por enquanto só. Está com a palavra a vereadora Angélica Jacomini Bastos de Souza. Está com a palavra o vereador Nivaldo Donizete Braga. Não havendo mais nenhum vereador para regimental, e se for de comum acordo entre os nobres vereadores, passar para a segunda parte. Como é de comum acordo, passa a sessão para a segunda parte. Solicito ao primeiro secretário que reinicie os nossos trabalhos, fazendo novamente a verificação de presença dos vereadores. Almir Costa de presente. César
Não havendo matéria que conste na ordem do dia, passo a sessão para a fase das explicações pessoais. Para quem da palavra quiser fazer uso, está com a palavra. Boa noite, novamente. Não, é só para retornar ao assunto. Eu não sei se eu deixei claro que o Hugo veio, como o Hugo comentou. A gente levou, teve um representante, eu não cito o nome da pessoa porque eu não pedi permissão, mas era um engenheiro, né, e ele tinha uma resposta, um requerimento, que foi negada essa opção dele pagar por serviço, né, enquanto os outros municípios estão dando essa opção. Então é nesse sentido que eu falo que Irapuru, inclusive a lei de Irapuru, ela foi espelhada na de Junquerópolis, né? E Junquerópolis eles estão dando essa opção. Então daí que eu falo que Irapuru tá negando algo que está na lei, né? Então ele, por exemplo, essa pessoa fala, eu vou acabar tirando uma empresa de Irapuru, né? Então porque Irapuru não está dando essa opção, os outros municípios estão dando. Então é nesse sentido que a gente foi conversar com o Silvio para pedir, né, um reparo. Não sei se está tendo um equívoco na interpretação, na aplicação da lei. Então é nesse sentido que eu estou comentando. Realmente alguns serviços fica inviável a questão de você ter como você vai ver o valor, né, realmente. Mas no caso do engenheiro, por exemplo, teria alguns municípios dão essa opção, Irapuru não está dando. Então vamos esperar um posicionamento da prefeitura e cobrar para que se repare, né. Boa noite. Está com a palavra o vereador Hugo Salvador Franco. Boa noite novamente. Eu só gostaria de aproveitar essas explicações pessoais que me cabe aqui, parabenizar o município de Irapuru, que está comemorando 71 anos, né? Cumprimentar também todos os pioneiros, as famílias que vieram aqui, as administrações que passaram, boas ou ruins, os vereadores, os funcionários da Prefeitura Municipal, aqueles que já partiram, mas que construíram a nossa cidade e a nossa história aí com a inauguração do museu. Quem sabe a gente possa preservar, nós estamos perdendo várias coisas, né? Perdemos vários, o ITC, o asilo, enfim, várias coisas, mas que a gente possa pelo menos ter uma lembrança de como foi o nosso passado, né, o que aconteceu. Até eu vi esses dias o Romeu Zema, né, do Novo, né, ele fazendo uma questão tão imbecil, eu acho, no ponto de vista, porque ele falou que não ia gastar com foto de imagem para deixar numa galeria lá, que ele ia investir isso em outra coisa. Mas assim, lógico, não vai superfaturar o retrato. Mas é legal você ver na galeria dos presidentes isso aí. Isso é história. As pessoas vêm aqui como as crianças da escola perguntam quem que foi os primeiros prefeitos. Então, assim, é uma questão tão mesquinha de você jogar isso que vai aplicar como se fosse isso para reverter qualquer coisa, né? Então, assim, a história tem que ser preservada, a cultura, e justamente que eu gostaria de entrar nisso, porque existe dois lados sempre, de qualquer aspecto, né? E a gente vê muitas pessoas reclamando sobre a prefeitura estar gastando em relação à festa do peão, e tem outras coisas que precisam de mais atenção. É válido esse pensamento, mas por outro lado também, tem pessoas que trabalham
né, nessa coisa, tem as lojas que vendem. Então, assim, tudo tem os dois lados. Esse dinheiro poderia ser gasto em outra coisa? Tudo bem, vamos lá. Mas isso movimenta a economia, a nossa cidade é reconhecida na nossa região, várias famílias, né, palhaços, caras que montam, né, eu lembro na época que tinha o Dionísio Ribas, o Ido, que andava, o Calegão, andava por essa região inteira aí, né, representando nossas cidades, Trindade, família do Trindade. Então, assim, tem várias coisas, não é como se fala assim, o circo, tá, vai vir o circo, mas tem famílias que sobrevivem disso. Então, assim, essa reflexão que eu gostaria de deixar. Eu sei que é válido esse pensamento, né, como a gente fala, arrumar, que nem a pessoa falou, e o Parque dos Pássaros, né, eu poderia gastar na pavimentação e tal, mas a gente tem que ver também que isso mobiliza, como você viu na Escolha da Rainha, as famílias lá, empenhadas ali, acreditando no sonho de uma criança de se tornar rainha da festa do peão. Então várias coisas que envolvem que a gente tem que ter razoabilidade para a gente não criticar também, no sentido que é uma festa cultural, né? Nós não podemos, é que nem a questão do fogos, né? Eu vejo aí uma discussão, sei lá, eu fico me perguntando se é bom, se é ruim não soltar fogos, por causa que tem disso, tem aquilo, mas tem fábricas que sobrevivem disso, né? E tem gente que... Bom, enfim, é uma discussão que tem os dois lados, só gostaria de fazer uma reflexão que a gente tem que aproveitar. É uma decisão do Executivo de fazer a festa, então a gente tem que contribuir para que ocorra da melhor forma possível e que todos os vereadores, na medida do possível, estiverem presente, prestigiando a nossa festa, que é uma forma também da gente mostrar a visibilidade do que está acontecendo no nosso município. Ou também ruim, né? De mostrar as coisas ruins também que tem, né? Então, também é uma maneira de chamar atenção aí para a nossa cidade, nos desafios que precisam melhorar e as coisas que realmente estão mudando aí. Então, parabéns aí pelo convite que nós recebemos aí da Prefeitura, por meio do Juliano também, que vai ter a inauguração do museu, né? Como o Zé Felício falou. Temos poucas atrações esse ano, né? Em questão comparado, mas dentro do possível... a gente está participando aí e colaborando com o nosso Poder Executivo e com a nossa querida população. Boa noite. Está com a palavra o vereador José Felício Fulano Trevisan. Está com a palavra a vereadora Joyce Ariane Jacomini Bastos de Souza. Está com a palavra o vereador Nivaldo Donizete Braga. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, a mesa composta. Aqui dou nossa boa noite ao vereador, ex-vereador dessa casa, o Silvio Bigossi. É um prazer recebê-lo aqui nessa casa. O Jonata, que é nosso parceiro aqui, está sempre aqui nos prestigiando. Todos os funcionários dessa casa, a todas as pessoas que estão nos acompanhando pela rede na internet, a todas as pessoas que vão nos acompanhar pela Rádio Ativa FM, no sábado, nosso boa tarde. Queria aqui também parabenizar os vereadores pelas proposições e pelas indicações. Aqui também, quando o vereador Almir e o vereador Zé Felício fizeram a moção ao Dia dos Trabalhadores, queríamos aqui desejar a todos os trabalhadores do nosso município, do nosso estado e do nosso país, né, que Deus abençoe a todos, e pedir também nossas orações aos nossos desempregados, né? Nós temos hoje quase 14 milhões de desempregados no nosso país. Isso realmente é preocupante, é difícil, e sabe, só Deus, só quem realmente passa por esse momento de desemprego sabe o quanto é difícil um pai de família não ter o seu emprego para poder trazer os recursos para alimentar, para poder ali socorrer as suas famílias nas necessidades. Então a gente pede que Deus abençoe o nosso governo federal, o nosso governo do estado, tanto é que a palavra de Deus vai nos falar que nós precisamos rezar pelas autoridades constituídas, por isso que a gente possa realmente entrar em oração pedindo que Deus direcione esse país, porque realmente é um momento preocupante e a gente possa sair dessa grande dificuldade. Então a gente olha assim, com muito pesar, num dia 1º de maio, a gente não poder comemorar esse país sem o desemprego. Então a gente pede que Deus abençoe o nosso município e o nosso país também. Quero dizer uma boa noite aqui ao Fernandinho, né? Está lá gravando a sessão. Dizer a ele, grande boa noite para ele, que Deus abençoe o Fernandinho. Também uma situação que eu fiquei sabendo hoje,
que tem um decreto do prefeito municipal, questão da criação de galinhas no município. Existe uma lei já, a lei já é antiga, e hoje a grande preocupação é que a gente tem que conversar sobre isso, porque até certo tempo atrás a gente poderia falar assim, não pode criar galinha mesmo, não pode criar o porco, essas coisas, então, mas hoje nós vivemos um grande problema que é o escorpião. E em muitas cidades, municípios, já estão tendo leis para poder a pessoa, a família, criarem galinha da Angola, galinhas, porque elas combatem o escorpião. Quer dizer, realmente há um problema criar galinha, a gente sabe disso nos quintais, mas em face que realmente há um problema sério do escorpião, ela combate o escorpião. Então realmente a gente tem que pensar sobre isso, a gente poder conversar com o prefeito, para que ele possa rever esse decreto, ou então autorizar, por exemplo, ver se a pessoa possa criar menos, ali 2 casais de galinha, 3, 4 galinhas, não tem um criame, né? Porque não fala que possa ter um criame, mas que tem ali 3, 4 galinhas, cada um, para poder resolver o problema do município. Então a gente conversar sobre isso, porque é um momento preocupante. Nós vemos em cidades aí algumas mortes por causa do escorpião de crianças, então é preocupante. Então eu coloco aqui para os vereadores, para que a gente possa estar revendo essa situação com o prefeito, conversando com o prefeito, conversando com a funcionária da Vigilância Sanitária, para a gente possa resolver esse problema o mais rápido possível. Quero também aqui parabenizar o prefeito, né, quando foi falado aqui da inauguração do UBS, no próximo dia 6, né, acho que vai ser a inauguração do UBS. O museu, o UBS também, né? O UBS que vai ser inaugurado também, né? Vai ser inaugurado também. Então a gente agradece ao prefeito e a gente agradece a Deus por esse motivo de estar inaugurando esse UBS, né? E foi falado aqui a gente parabenizar ao nosso município, né, pelo 71º aniversário, né? 71 anos de emancipação política, né? É já o nosso município está na terceira idade já, né? Então a gente, quando eu mudei Irapuru em 91, por exemplo, há 23, vou colocar 29, 28 anos atrás, Irapuru não tinha nem 50 anos, né? 40 e poucos anos, e olha só como o tempo passa, né? Hoje 71 anos, 71º aniversário de emancipação política, e a gente vai relembrar a tudo aquilo que se passou esse município, né? No início da sua colonização, aqueles pioneiros que aqui estiveram, e existem hoje tantas famílias que ainda estão aqui, do início de tudo, quer dizer, é uma história, né, que tem no nosso município, pessoas que vieram aqui lá nos anos 40, para esse município, porque nem era emancipado, veio para cá, colocando aí uma casinha, trabalhando aqui, desbravando, derrubando esse mato, o mato ainda no machado, na serra, né? Quer dizer, olha só, que homens e mulheres de bravura que vieram para esse município, e nós temos também os nossos políticos, né? Os homens que lutaram pela emancipação política, como os prefeitos, vice-prefeitos, pessoas que deram realmente sua vida por esse município. Então a gente deseja assim parabéns a todos eles, que Deus abençoe todos eles. Muitos não estão mais entre nós, mas que Deus abençoe essas famílias pioneiras desse município, que derrame suas bênçãos, nossos agradecimentos eternos a essas famílias, né, para essas pessoas que muito deram para esse município. E também, como foi falado aqui, o museu que vai ser inaugurado, que ali então possa ser ali, a gente não sabe como que vai ser, mas que muitas fotos de pessoas que passaram na história desse município sejam expostos ali, né? Espero que até daqui da Câmara até poder colocar lá os prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, os homens públicos que passaram, contando a história e contando a história de muitas famílias. A gente espera que realmente seja feito um trabalho assim. Seu Clemente, que é uma pessoa que gosta tanto da parte histórica desse município, né? E outras pessoas que gostam também, o pai do César Delgado, seu Omar Delgado, pessoas que podem nos ajudar muito nesse sentido, de estar fazendo um trabalho para realmente poder colocar ali no nosso município, contando a história. Espero que realmente seja feito isso, e a gente agradece ao prefeito municipal, parabeniza a administração municipal por esse grande feito ali do museu, e porque ficou muito bonito, né? Hoje a gente pode dizer assim, que
conservar aquilo ali é quase não um cartão postal para o município. Porque pessoas passam ali, olham, tirar uma foto, está muito bonito mesmo. Então, quer dizer, realmente que continue, que conserve assim, que a população se manifeste em conservar aquele local, ajude a conservar aquele local, porque não é só pedir aí, falar que a administração tem que se conservar, que a população tenha essa consciência de que é preciso preservar. Isso é muito importante, a gente espera isso e deseja muita felicidade, uma grande bênção ao nosso povo, ao povo de Irapuru, nesse 71º aniversário. Que Deus abençoe a todos, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça na fé, que nos dê força e coragem para continuar a nossa caminhada como homens públicos e ajudando a nossa população. No mais, muito obrigado. Gostaria de agradecer a presença, até agora, ao dado momento, do ex-vereador Silvio, que teve a oportunidade de vivenciar essa vida de vereador, quando vereador, passou por nossa casa, fez um excelente trabalho, e agradecer também ficar até esse momento ao Jonathan aqui, acompanhando nosso trabalho, aqueles que nos assistem pela internet, que agora é ali, a câmera está digital, e aqueles que vão nos ouvir pela rádio ativa no sábado por volta de 12:30. Não havendo mais orador, solicito ao segundo secretário que faça a leitura de mais um trecho bíblico. Todos em pé. Salmo de Davi. Senhor, vos invoco, vinde depressa, escutai a minha voz quando vos invoca. Subo até vós como incenso. A minha oração, as minhas mãos estendidas como oferenda. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Declaro encerrada a presente sessão ordinária e comunico que a próxima sessão ordinária será